não sou sanitarista e não sou também epidemiologista, mas diante desta recente pandemia que já dura um ano, que se trata do novo coronavírus e como consequência essa doença pulmonar grave chamada de Covid-19, eu pensei que nós precisamos trabalhar um pouco em torno do que está acontecendo. E tem me chamado a atenção o fato de poucos epidemiologistas terem sido chamados pelo governo federal e mesmo pelos governos estaduais para cuidar deste fenômeno pandêmico. Porque não se trata de um fenômeno localizado, mas se trata de um fenômeno universal. O mundo todo está às voltas com este novo vírus que produz esta doença grave que agride os pulmões e leva a uma insuficiência respiratória muito séria e mortal se os cuidados ventilatórios não forem adequados. Então eu tenho me perguntado, por que os epidemiologistas têm estado fora deste jogo? O professor Naumar de Almeida Filho, ex-reitor da UFBA, ex-reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia, tem chamado a atenção para um fato fundamental. A clínica resolve no 1 a 1. Os infectologistas têm toda a razão de cuidar dos pacientes, de tratar da infecção. Mas a pandemia, ensina o professor Naumar, não pode ser tratada como se fosse uma questão de clínica. É uma questão coletiva, é uma questão ampla, é uma questão universal. E nesse sentido, eu me lembrei e acho que nós precisamos voltar ao século XIX, digo a data 1849, quando John Snow, na Inglaterra, pôde perceber, estudando as contaminações, as pessoas, as regiões, verificando onde tinha mais doente, onde tinha menos, e desenhando, se eu posso dizer assim, e peço desculpas aos epidemiologistas e aos sanitaristas, se enquanto psiquiatra não sou muito preciso, mas o John Snow foi percebendo que havia uma região onde as pessoas adoeciam mais. E percebe, no final de um tempo, que havia um poço de água e as pessoas se abasteciam naquele lugar e adoeciam. E ele verifica mais tarde que este poço estava contaminado por uma fossa sanitária. Então, John Snow, com a ajuda de um reverendo, que eu leio o nome, Henry Whitehead, vai verificar que este poço de água na Broad Street, no coração de Londres, que hoje tem o nome de Broadwick Street, era a causa daqueles adoecimentos monumentais e daquele adoecer sem fim. Lembremos que naquela época havia toda a ideia em torno dos miasmas e se dizia que Londres estava adoecida pelo mau cheiro, pelos animais mortos e putrefatos. E Snow não acreditava nisso. E graças a este epidemiologista, a este homem que inaugura a epidemiologia, foi possível a Inglaterra, Londres, cuidar dos seus habitantes e iniciar, depois da morte de John Snow, todo o sistema de esgotamento sanitário daquela cidade. E isso revolucionou o mundo, revolucionou a medicina, revolucionou a saúde. É, portanto, nesse sentido que eu tenho pensado em que os sanitaristas e os epidemiologistas precisam ocupar a cena mais fortemente. Precisam estabelecer protocolos, precisam verificar a necessidade e difundir mesmo a necessidade de se testar, de se proteger as pessoas não contaminadas daqueles que podem passar o vírus.
Não basta, a meu ver, não basta, eu repito, em que nós tenhamos UTIs. Por quê? Porque nós vamos precisar, mais do que ter um lugar para onde ir, para onde mandar os adoecidos, nós precisamos cuidar daqueles contaminados e proteger os que não adoeceram ainda. Pensemos em Jon Snow, pensemos na epidemiologia nesse momento fundamental, nesse momento tão difícil por que passa o mundo e, em particular, a sociedade brasileira.